Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura para perguntar o que que vem na sua direção nessa próxima semana. A gente vai perguntar para as cartas, os tarôs, os oráculos e ver para cada um dos signos qual que é a mensagem para te ajudar a passar por essa semana da melhor forma possível, tá? Aí na descrição do vídeo você vai ver a minutagem para cada um dos signos. Já se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, que durante a semana a gente vai aprofundando a conversa com cada um dos signos individualmente. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Então veja aí a descrição para a minutagem, tem também o link para o meu site de agendamento, tem também o link para os meus outros canais aqui no YouTube, vai lá conhecer. Vamos começar aqui então com Capricórnio. Capricórnio, o que que vem na direção de Capricórnio essa semana? Segunda chance, minha energia de segundas chances e a minha energia de encruzilhada aqui na mesa, tá? Essa coisa de segundas chances é assim, ó. Se ver em situações onde você vai perceber que você está tendo a oportunidade de escolher fazer diferente e ver as coisas podendo ir em direções diferentes. Então você vê que essa coisa de redirecionamento, direções diferentes, né? Essa escolha consciente de que eu vou para essa direção ou para essa direção, tá presente nessas duas cartas aqui para Capricórnio essa semana. O que mais que a gente pode saber sobre esse momento aqui? Tá. Aí essa mensagem diz assim, que para cada um pode vir numa área da vida diferente, né? Os detalhes aí do que te coloca nessa posição pode ser diferente para cada um, mas tem uma coisa em comum para todo mundo, que também vai ter essa clareza do que é fundamental de um jeito mais amplo, mais com a perspectiva maior, também mais saudável do que já se teve antes. Tá? As próximas cartas que eu tenho aqui na mesa. Eu fico ouvindo assim, para algumas pessoas tem coisas que você já viveu e você já sabe aquilo que, enfim, não é próspero, não pelas complicações da vida, mas que o fundamental, muitas vezes o fundamental é o que a gente vai escolher permitir ou não, o que a gente vai escolher buscar ou não, o que a gente vai escolher compreender, aprender, trabalhar ou não. Mas as cartas eu quero te contar também aqui que elas são todas muito positivas, entendeu? Então isso não é uma decisão tomada necessariamente com fardo, tá? É uma mensagem que tá dizendo também que é uma decisão em relação a coisas que talvez você estivesse evitando se posicionar, evitando reconhecer que, ó, a verdade é que nesse momento aqui os caminhos se bifurcam, né? Não dá para estar nessas duas questões, ou eu vou para esse lado ou eu vou para esse lado, entendeu? E aí estivesse evitando de fazer a escolha, de se posicionar. Mas então, nessa semana, com clareza, as de espadas na mesa, né? Com consciência das possibilidades, em paz também fico ouvindo com essa carta da estrela aqui que aparece na mesa, que é uma carta que me fala muito de esperança, significando o quê? A consciência de que há mais caminhos, possibilidades do que aquelas que eu já posso enxergar, que eu já estou considerando, né? Então vem de um jeito muito esperançoso, muito otimista, tá? Tá. Aí essa mensagem diz assim, que a forma como você vai fazer isso também é de uma forma muito gentil. Eu ofereço palavras bem intencionadas, eu mantenho as águas puras, me fala muito assim, não vou trazer nada que vá magoar muito, ressentimento, mágoa, rancor, nada disso, sabe? Eu vou fazer essas escolhas e aproveitar a minha chance de me alinhar com uma direção que tem mais possibilidades para mim, sem mágoa, rancor, sem inspirar culpa, vergonha, sem briga para algumas pessoas, né? Eu vou entender o quê? Eu vou agir de acordo também aqui com o chakra do plexo solar, autoconfiança, autorresponsabilidade, autocuidado, falando muito sobre isso também. Eu tô priorizando o meu bem-estar, priorizando o que é essencial para mim, priorizando aquilo que me faz feliz, que me ajuda, que é melhor para mim, né? Como eu dizia. E aqui, essa segunda chance é muito disso, de você não se ver ocupando o papel que não é seu para ocupar.
que você não precisa ocupar. E muitas vezes no passado não foi a escolha que você fez, dentro do que você sabia, do que você podia e tudo mais, tá tudo certo, né? Aí essa mensagem fala que essa visão do que é mais fundamental, do que é mais pé no chão, do que colabora mais com a sua estabilidade financeira, emocional e etc, vai ser muito assim o seu motivador, sabe? Essa mensagem também tá falando que se você quiser assistir as leituras de Virgem e Touro, vai ter também um complemento a essa mensagem que já apareceu aqui para você, tá bom? A carta de luz, verdade, clareza, né? Já tinha o As de Espadas na mesa e essa carta falando de verdade, né? Aparece aqui. Então, muitas vezes é isso. Em algumas situações é a gente aceitar as verdades sobre a gente, sobre o outro, sobre uma circunstância. E aí você se alinhando com essa energia bastante positiva na direção das suas possibilidades, do que é melhor para você, do que te ajuda, do que colabora mais com a sua estabilidade, como dizemos aqui, né? Muito bem, Capricórnio, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente, agora vamos falar com Aquário. Oi, Aquário, bem-vindos! Vamos perguntar aqui o que vem na sua direção essa semana. Quem não é inscrito ainda já se inscreve. Quem já é inscrito, bem-vindo de volta. Vamos lá, o que vem na direção de Aquário essa semana? Na verdade, a mensagem tá falando assim, ó, Aquário, essa semana eu quero você flexível, ensinável. E temos aqui a carta do universo alinhando as estrelas, né? Então, assim, ó, seja flexível e ensinável, porque tem instrumento divino em ação, tem plano divino em ação. Essa carta, ela me fala muito das coisas que acontecem assim, de um jeito, que nem que a gente quisesse, a gente ia fazer aquela conversa acontecer, aquela coisa tomar forma, sabe? Tá fora do nosso controle. Então, também tem isso. Essa semana já começa ela, assim, com essa consciência de que você não precisa controlar nada, a direção, o resultado das coisas, e que quando as coisas acontecem de um jeito inusitado, por exemplo, do universo aqui alinhando as estrelas, você colabora com isso, de cabeça aberta, observando, com essa mentalidade de colaboração mesmo, essa flexibilidade, sabe? Porque alguma razão que você tem para as coisas estarem acontecendo da forma que elas estão acontecendo. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de Aquário essa semana? Ó, o chakra do plexo solar aparecendo aqui, autorresponsabilidade, autocuidado. Eu faço, né? O verbo do chakra do plexo solar é eu faço. E ele tá dizendo assim que você vai agir fazendo escolhas que você estivesse reprimindo, silenciando, sofrendo em silêncio em relação àquilo antes, tá? Com as próximas cartas que apareceram aqui na mesa. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia de Aquário? Tá? Aí essa mensagem diz que também quando você se posiciona, você faz as suas escolhas, você dá movimento, você toma decisões, vai ser muito para honrar o que é essencial para você, a sua essência, o seu bem-estar, né? E muitas vezes atender necessidades que você estivesse ignorando antes, necessidades físicas, emocionais, entendeu? Então é muito a partir desse lugar. O que não é você tomando decisões, se precipitando por conta de uma ideia, de uma cortina de fumaça, de uma narrativa, de como eu gostaria que fosse, como eu gostaria de ser visto. Não. Você vê, né? Então, é um reforço de que é uma decisão muito íntima, pessoal, como você está lidando, como você está fazendo as coisas, né? Como você está se movimentando, se ouvindo, e muitas vezes ouvindo partes de você que você também não estivesse ouvindo. O que mais que a gente pode saber sobre isso aqui, tá? Aí essa mensagem, ela já falava de gratidão aqui, né? Então, assim, em gratidão, né? Por quem eu sou, pelo que é essencial para mim, pela minha essência, a minha identidade, né, e tudo mais, certo? Então essas próximas cartas, elas reforçam, assim, é você reconhecendo que isso é suficiente, que você é suficiente. Essa carta, ela afirma, você é suficiente, e essa carta, ela reforça, né, da gente ser abençoado por ter um bom coração, por ter alguma habilidade, pelos presentes que eu recebo da vida, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho.
Então você veja, tem algumas narrativas, algumas histórias, algumas cortinas de fumaça, algumas cobranças de outras pessoas, da gente mesmo, da sociedade, seja lá o que for, né? Você não tá agindo a partir disso, não está se precipitando a partir disso. Nem para cumprir com expectativa sua que você mesmo sabe que podia estar muito sustentada no contrário, no pensamento da escassez, né? De não se sentir suficiente, de achar então que tá faltando alguma coisa muito essencial, fundamental aí na sua vida, quando você pode reconhecer que você já é suficiente. Enfim, quem mais que a gente pode saber sobre isso aqui para Aquário essa semana, tá? Então tem pelo menos um momento essa semana, Aquário, que ele é meio divisor de águas assim. Essa carta ela fala do dia para a noite. Que tem algum passado, alguma coisa que fica para trás, que você deixa para trás aí. Como se fosse assim, do dia para a noite. Tá? Equilibrando questões relacionadas ao seu corpo, questões relacionadas à materialidade, questões relacionadas ao que você considera o que é sucesso, né? O que é algo se concretizar, algo ser bem sucedido, ou literalmente relação com o seu corpo físico. Tá? Então, assim, quando eu tô falando da materialidade, sucesso é aquilo que sucedeu, aconteceu, né? Então, essa mensagem tá falando que tá equilibrando questões no entorno disso. O desafio era esse. O que é sucesso? O que sucedeu? O que não sucedeu, né? E aí você não se precipitando por conta de uma narrativa, uma expectativa, como deveria ser, como o outro espera que seja, o que eu esperasse que fosse, enfim, não. É de dentro para fora, como a gente falou. E aí a balança aparece de novo, dizendo que aí não tem precipitação de nada, aí tem harmonia, tem equilíbrio, tá? E vai ter um complemento à sua mensagem na leitura de Áries. Muito bem. Aquário, espero que essa leitura tenha te ajudado. Boa semana. Agora vamos seguir em frente e falar com peixes. Oi, peixes! Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura para essa próxima semana. Quem não é inscrito já se inscreve, quem já é inscrito, bem-vindo de volta. E vamos lá, opa, já tem carta na mesa. O que vem na direção de peixes essa semana? Aí a mensagem ela já começa falando assim, que tem pelo menos um momento que você vive que ele é meio salto de fé. Nessa coisa assim, de você vai apostar, tomar uma decisão, apostar numa direção, se ouvindo, de dentro para fora, honrando, atendendo uma parte importante de você. E isso é você dando um grande salto, cruzando uma encruzilhada, tá? Aí tem uma conexão já da sua leitura com a leitura de touro, tá? Algumas cartas que apareceram lá na leitura de touro voltaram aqui para a mesa. Então, definitivamente vale a pena ouvir a leitura de touro também, para mais detalhes. Mas ali se falava, é um momento de segundas chances, onde através, assim, da tua experiência, da sua vivência, ter a chance de escolher fazer diferente, poder ver as coisas indo numa direção diferente. E aí a mensagem fala que isso que acontece essa semana tem um aspecto assim de limpeza, porque você conclui alguma coisa que tivesse em aberto. Ó, a carta de conclusão aparecendo na mesa, tá? Então assim, bota um ponto final em alguma questão, coloca uns pingos nos is, né? Ou entende e se permite, né, seguir em frente em relação a algumas coisas aí, tá? Temos o chakra da garganta aqui na mesa, dizendo que esse momento pode acontecer através de conversas importantes para você, especialmente no espaço de parcerias, com 2 de copas aqui na mesa. Então, ó, chakra da garganta, além de falar das conversas importantes, como eu disse, também tem uma coisa nessa mensagem que fala assim, o chakra da garganta me fala muito sobre a gente conhecer as nossas verdades, então as nossas necessidades e a gente expressá-las, né, da melhor forma possível. Então tem alguma conversa aí, pelo menos uma conversa importante que acontece, no espaço de parcerias. Durante essa conversa, tem coisas que se revelam, né? E isso colabora para essa graduação, para essa conclusão, então, com a carta do mundo aqui, graduação de uma questão importante, né? E esse movimento na direção de novos começos. E aí o movimento é reforçado aqui pela carta da carruagem, e o sábio aqui, o eremita aparecendo, né? Então, quando essas duas cartas aqui apareceram, elas estão reforçando que é assim,
um movimento para frente, você vai se ver às vezes podendo superar alguma questão, né? Com informação, a partir de informação, a partir de tomar conhecimento de alguma coisa. Tomou conhecimento de alguma coisa, ganhou sabedoria, sabe? Ouviu, ficou sabendo, e aí essa coisa colabora com esse encerramento, conclusão de questão em aberto e seguir em frente. A carruagem é a minha carta do serendipity, o poder do acaso. Então, pode ser que essa movimentação aqui aconteça meio por acaso, como a gente diz. As próximas cartas, elemento água, essa carta aqui que fala muito sobre as coisas não são como elas parecem, assim, pela superfície, né? E essa energia que também fala muito do machado da justiça, né? Aparecendo aqui na mesa para falar que, ó, no grande esquema das coisas, quanto mais você observa, trabalha junto com os acontecimentos aí dessa semana, em parceria, né, no fluir das coisas, mais você colabora para que o machado da justiça te ajude aí nessa movimentação que você já pode dar, tá? Numa direção melhor, numa direção de novo, né? De concluir o que precisa ser concluído e permitir o novo. Só mais uma cartinha aqui para peixes, então, essa semana, tá? O novo se reforça aqui com esse ovo na carta, mas essa carta fala em paz também. Então, assim, a mensagem ela vem reforçar, né? Que aqui é sobre você se sentindo seguro, sedimentando, sabe? As decisões, as movimentações que você vai dar não serão a partir de medo, insegurança, ansiedade, dúvida. Vai ser assim, ó, você em paz com as coisas, se sentindo fortalecido na hora de se posicionar, acreditando em você, sabe? É uma energia muito boa. Não é verdade que as coisas que a gente decide assim, em paz, nossa, não tem coisa melhor. Então é muito isso, essa semana. Orientação final para peixes. O salto aparece aqui novamente, né? Salto de fé, um salto numa nova direção. A partir de verdade, apareceu aqui de novo. Já falei para você que tem um complemento à sua mensagem em touro, né? Especialmente quando a gente está falando desse oportunidade de escolher fazer diferente, poder ver as coisas indo numa direção diferente, mas eu sinto que para entender um pouco melhor esse aspecto do salto aí que a gente está falando, pode ter um complemento também na leitura de Capricórnio, tá? Muito bem, peixes, espero que essa leitura tenha te ajudado. Boa semana, vou seguir em frente, vamos falar com Áries. Oi, meus queridos, vamos lá, vamos começar aqui essa leitura para Áries. Como será a semana de Áries? O que você pode saber que vem na sua direção para já começar a semana com o pé direito, bem informado, né? Se você não é inscrito ainda, já se inscreve, tá? Estamos voltando à programação normal aqui do canal para 2026. Vamos lá, o que vem na direção de Áries essa semana? O salto aparecendo, acabou de aparecer para peixes também, né? O salto entre dois mundos, entre uma fase e outra, um ciclo e outro, mas essa coisa de entre dois mundos me fala desses momentos que assim, tem ciclos e ciclos que a gente inicia, conclui e inicia outro. Tem momentos e momentos. Esse aqui é o tipo de encerramento de ciclo, início de outro, que traz muita novidade, que traz assim novos padrões, né? Novos padrões, as coisas se desenrolando de um jeito um pouquinho diferente do que a gente está acostumado também, então vai envolver ter que lidar com o desconhecido muitas vezes, não se precipitar, não presumir algumas coisas, tá? Que mais que a gente pode saber como que isso aqui se mostra para Áries essa semana? Mais uma carta, por favor. Para algumas pessoas, tem alguma coisa essencial ou alguma coisa sobre a sua personalidade. Às vezes os papéis podem se inverter também, né? A essência de alguém, a personalidade de alguém. O chakra do plexo solar, autoconfiança, autorresponsabilidade, autocuidado, mas muitas vezes ele vem falar de identidade, né? Como eu me reconheço, como eu me vejo, como eu vejo minha essência, né? Não é à toa que quando a gente vai falar qual é o meu signo, né? A gente fala o nosso signo solar, né? Que é como a gente está reconhecendo a nossa essência. Então, pode ser que você enxergue isso sobre você, até porque a afirmação de Áries é eu sou, mas pode ser que os papéis se invertam e pode ser sobre outra pessoa. De qualquer forma,
essa informação que não se tinha, né, sobre si mesmo ou sobre o outro, ó, colabora para um grande salto. Dá uma mudada aí nas coisas e marca, né, um sinalizador da conclusão de um ciclo e início de outro. Temos aqui o anjo da guarda aparecendo na mesa com o 8 de ouros, e o 8 de ouros me fala muito dos padrões, sabe? O 8 de ouros me fala muito dos padrões. Áries, isso aqui vai parecer muito aleatório para muitas pessoas enquanto você tá ouvindo, vai fazer sentido na hora que acontecer. E eu fico sentindo que esse tipo de energia é assim, sabe? Acontece. Você não tava programando isso aqui necessariamente, você não tava. Acontece. Você participa ali e dá esse grande salto, essa grande virada de chave muitas vezes, né? E aí, nesse momento, essa mensagem ela reforça que alguma coisa que estivesse sendo reprimida, silenciada, porque não havia aceitação daquilo. Por alguma razão, não havia aceitação daquilo. Então, era um padrão de proteção, assim que eu fico vendo. Mas também, assim, a gente já via a mensagem falando com a gente de padrões. Antes de cair na mesa, a minha carta que me leva na direção de falar sobre os padrões, né? Aprendizado sobre padrões, né? Reconhecimento deles, como lidar com eles, como superá-los, tudo mais. O 8 de ouros aqui muitas vezes me fala muito sobre isso. E aí temos aqui o anjo da guarda. Quando eu olho para essas duas cartas nesse contexto, nessa tua leitura agora, eu fico ouvindo assim, essa mensagem dizendo que, olha, Áries, não é à toa, o universo não dá ponto sem nó também, e essa coisa daquilo não estar em aceitação ou estar sendo reprimido e tudo mais, tinha um elemento de preservação daquilo também. Mas quando a mensagem fala que vai ser um salto, a conclusão de uma fase, de um ciclo, início de outro, é que essa força maior também já está entendendo e está decidindo que não precisa ficar lá debaixo de camada e camada e camada. Não precisa ser poupado por várias razões. Então, para muitas pessoas, inclusive, já houve integração de sombra, como tinha que ter, você já tem partes de você que estão mais aí desenvolvidas, desenroladas, e aí aquilo pode se expressar. Enfim, olha lá. É hora de curar. E aí essa carta aqui que fala, pensa com teu pé no chão, que me dizia muito assim, ó, antes eu precisava proteger mais essa parte de você daquilo que poderia tirar vantagem disso, daquilo que poderia te fazer, né, duvidar dessa parte de você, só que com essas duas cartas que eu vejo aqui na mesa é assim, porque você também vai sabendo se cuidar melhor, reconhecendo melhor algumas questões e tudo mais, essa parte ela pode ser reconhecida, ela pode se expressar, e daqui em diante cada vez mais. Também uma parte dessa mensagem que diz assim, que nessa nova fase que você vai iniciando, não só haverá um reconhecimento de algo para chegar para esse lugar de expressão, aceitação, como também vai ser você inicia um ciclo de cura, ou seja, fortalecimento de coisas como síndrome de impostor, duvidar demais do próprio caminho, de si mesmo, por conta dessa parte que está emergindo, né? Você está tomando consciência, você está enxergando tudo mais. Muito bem. Então, assim, tô perguntando sobre essa semana, e essa semana, assim, eu fico com essa sensação de que tem algum estopim de um novo ciclo que não é só, né? Não começa e encerra nessa semana, é o começo de uma nova fase aí para Áries, onde essas coisas que a gente está conversando vão continuar conversando com você daqui em diante, né? Então, é um estopim para Áries nesse espaço de como você se enxerga, como você se identifica, como você se entende, né? O 8 de ouros aparecendo aqui na mesa, e esse 8 de ouros mostra essa figura, ela tá com vários símbolos aqui de autoconhecimento, de práticas de autoconhecimento. Então, essa mensagem tá falando que você inicia um novo ciclo de redescoberta. É muito importante para você no seu autoconhecimento, Áries. E aí, a partir desse estopim, aí temos aqui a carruagem, que é meu serendipity na mesa, né?
quando você vai se ver sendo guiado aí pelo universo, né? Então, dá chance ao acaso, se permitir estar flexível, cabeça aberta, peito aberto, para ser guiado nas direções dos lugares, das pessoas certas que vão ajudando a juntar as peças, né? Ou a cada vez mais provocar que essa coisa se mostre para você, tá bom? Uma orientação final aqui para Áries essa semana. Então, você vai se ver, para quem super gosta assim de sincronicidades, né? Estudar símbolos e essas coisas, essa aqui é uma energia de mão cheia, tá? Essa carta aqui da casa 3 falando das mensagens, esse símbolo representa muito isso, né? Essa habilidade de reconhecer símbolos. Os símbolos são um convite ao mistério, aquilo que antecipa o que a gente vai compreender mais profundamente mais pra frente, né? Graduação, tá graduando de uma fase, iniciando outra. Isso você vê como tá se repetindo? Tô falando pra você, eu sei que tá repetitivo, mas eu tô te contando pra você ver como a mensagem ela tá se confirmando de novo, de novo, de novo. Então essa tua consciência, né, de que é um ótimo momento para se redescobrir a partir dessa semana, dali para frente, que bom. E aí essa delícia, né, pelo interesse dessas descobertas, já pode fazer parte aí de uma coisa que você faz de propósito, para você e por você, tá? Vai ter um complemento também à sua mensagem na leitura de Gêmeos, especialmente quando a gente está falando sobre esse momento de virada, essa graduação de um ciclo e início, expansão na direção de um novo ciclo. Então, ouça a leitura de Gêmeos com essa questão em mente, tá? Muito bem. Áries, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com o Touro. Oi, Touro, bem-vindos! Vamos perguntar aqui o que vem na sua direção essa semana, vamos perguntar para as cartas, para o tarô, para os oráculos. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve. Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. Ó, já tem carta na mesa, Touro. Essa semana tem alguma verdade que se revela, uma verdade sendo dita, e que quando essa verdade é dita, parece que ela limpa, assim, ela tira um peso, muitas vezes, para muitas pessoas, traz algum tipo de alívio, muitas vezes. Mas aí o que essa mensagem está dizendo é isso, que aquilo promove uma limpeza de uma energia mais densa que tivesse ali, você estando consciente disso ou não. E aí a mensagem fala que é uma verdade que é dita, ou que, e assim, tem a verdade sendo dita e a carta da observação, do tipo, você vai ver. Então tem um elemento de comunicação, ou muitas vezes uma imagem vale mais que 1000 palavras, sabe? Não tem essa expressão? Para muitas pessoas você pode viver um momento muito assim essa semana, onde uma imagem vale mais que 1000 palavras. Para outras pessoas pode vir um pouquinho diferente disso, e tá tudo bem também. Que mais? Ó, minha carta, não tive nem tempo de perguntar aqui, falar em voz alta, já tinha perguntado aqui. Essa é a minha carta de revelação, tá? Essa é a minha carta de revelação. Então, de novo, tá dizendo aqui na mesa que essa semana tem alguma coisa que se revela e é uma questão fundamental. E é o tipo de coisa importante, não é só uma curiosidade, sabe? É alguma informação importante aí para você que ajuda a movimentar essa água que tivesse parada aí também. Essa coisa que se mostra essa semana, Touro, vai mostrar para você com muita clareza. Vou falar de outro jeito. O que você vai ver vai ficar muito claro para você, sem sombra de dúvidas, e mais do que te colocar para prestar tanta atenção no que aquilo significa sobre aquela pessoa, aquela situação, aquele lugar, vai trazer esse alívio, essa limpeza, vai ser o maior, a informação de peso aqui, né? A questão mais importante dessa movimentação é que você vai confiar ainda mais em você. 9 de ouros. 9 de ouros é a minha carta de valor próprio, a minha carta de independência, né? Resiliência, muitas vezes. É a minha carta de eu sei viver a vida negociando a meu favor.
né? Não para tirar vantagem de ninguém, mas pelo contrário, como que eu posso negociar, né? Se eu tirar vantagem, não tem negociação nenhuma, ilusão de uma troca, de uma parceria, né? Mas assim, onde de fato há uma troca, eu também tô fazendo as coisas de um jeito que eu tô me ajudando, né? Qual o papel que eu vou ocupar nessas situações para ficar mais fácil para mim também, para ficar mais próspero, para ficar mais estável para mim também. Então eu sempre falo, né? Às vezes é bom a gente se perguntar, decidindo assim, fazendo assim, eu estou me ajudando a me ver rodeado do melhor que eu posso acessar? Então, seja, estou tomando as boas decisões que vão é, me ajudar a investir em mim, no meu bem-estar, na minha carreira, na minha vida pessoal, né? Enfim, na minha casa, enfim, essas questões. Então, alguma coisa aqui vai ficar muito claro para você. E tinha esse lugar, assim, de dúvida, incerteza, desconfiança, entendeu? E aí vai ficar claríssimo e vai tirar um peso. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia para touro essa semana? A reprogramação mental aparece aqui para mim. E aí a mensagem que fala, uma vez que vira essa chave também, você vai se ver pensando diferente sobre você, sobre uma pessoa, sobre uma situação, para cada um aonde cabe. E aí uma vez que isso acontece, como te fortalece, você vai apostar numa direção, vai se sentir seguro para arriscar. Ó, a próxima carta falando, a mágica trabalha através de você. Eu sou forte, corajoso, capaz e livre, né? Então vai dar um up aí, né? Uma fortalecida no seu senso de autoconfiança, de valor próprio, de capacidade, de independência, resiliência e tudo mais, e você vai querer agir também em relação a alguma coisa aí. O que mais? Tá. Aí essa mensagem fala que, ó, deixa cabeça, ouvido, peito aberto, paciência, né? E observe que vai vir. E aí essa mensagem fala que o que você precisa também saber é isso, que essa movimentação é sucesso, é um sinalizador de vitória, e que a partir daí as coisas meio que se aceleram com esse 8 de paus, uma energia rápida, né, de movimentação acelerada, e a carta da esperança aqui, né, dizendo que, lembra, né, esperança é a consciência de que há mais caminhos, mais possibilidades do que o que eu já estava enxergando, tá? Muito bem, uma orientação final para touro essa semana, tá? O principal peso que vai sair, densidade, preocupação, insegurança, seja lá o que for, é em relação muitas vezes à materialidade, em relação a dinheiro, em relação a se sentir tendo possibilidades, ou tendo oportunidade, tendo como crescer, porque nós temos Júpiter aqui na mesa que fala dos benefícios, também é um planeta que muitas vezes aparece aqui na nossa mesa, com essas palavras-chave de abundância, recompensa, né? E casa 2, energia de touro, né? Inclusive na mesa também, falando do receber, né? Do eu tenho, do ter. Então, o que você vai observar e que vai ficar claríssimo e trazer, isso, tem relação com isso, com o que você tem. Vai ter um complemento à sua mensagem na leitura de Sagitário, viu? Especialmente nesse espaço aqui, do eu tenho. Vai ficar claríssimo, eu tenho, tá bom? Muito bem, Touro. Espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com Gêmeos. Oi, Gêmeos, bem-vindos! Vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana para as cartas, para os oráculos, para o tarô? Vamos! O que vem na direção de Gêmeos nessa semana? Vamos lá! Uma virada de chave, uma grandíssima virada de chave, que aqui é a carta de poder maior, né? Trabalhando a sua mágica ali, e aí, ó, a gente vai perceber alguma coisa de um jeito que a gente nem estava sonhando antes. E aí, isso vai gerar uma reparação.
consertar alguma coisa, vai reparar alguma percepção em relação a você, em relação a alguém. Para cada um aí, os detalhes de como isso acontece pode ser um pouquinho diferente. A gente está focando aqui no essencial. Aí a próxima carta, ela fala de 7 de ouros. 7 de ouros é a carta dos cultivos, né? Tá. Mais uma questãozinha. E apareceu de novo, dobradinha de 7 de ouros na mesa. Essa semana, é isso que essa mensagem que ela quer focar. Que você vai chegar num ponto, numa questão, que vai ficar claríssimo para você algo de valor. Então, tá reparando a sua percepção em relação a algumas coisas também. Então, às vezes a gente fala de percepção equilibrada, né? Então, tá reparando, ó, a frase que tá aqui, ó. Eu sou livre para ver com perfeita clareza. E é justamente a carta de percepção equilibrada. E a outra carta, em relação à família, relações familiares. Para outras pessoas pode não ser sobre família consanguínea, mas pode ser sobre grupos de convivência, né? Amigos, pessoal do trabalho. Você vai virar uma chave em relação a uma percepção, em relação à família, e vai poder enxergar com perfeita clareza. E aí aqui, ó, essa carta ela também tem uma questão sobre isso, sobre percepção. Porque ela vem falando que as coisas não são muitas vezes o que elas parecem. Porque de superfície, essa parece ser uma cenoura bem grande e essa uma cenoura bem pequenininha. Só que além da superfície é o contrário. E aí o pedido dessa outra carta que tá aqui é assim, ó. Esteja aberto a novas percepções, novas ideias, uma nova visão. Esteja aberto a isso. E aí o 7 de ouros, voltamos para lá, né? 7 de ouros é o cultivo, como a gente já falava. Então tem alguma coisa que você vai perceber, então, que vale a pena investir tempo, energia, especialmente tempo, que o 7 de ouros, ele fala, como é sobre cultivo, ele fala sobre pacientemente cultivar algo, para ver aquilo crescer e dar frutos. Então, eu desconfio que para muitas pessoas você vai enxergar um potencial com muita clareza de alguma questão e sem imediatismo vai se propor a dedicar tempo, energia, recurso para cultivar, alimentar algo para ver aquilo crescer, se desenvolver e aí, perdão, te levar na direção de uma colheita. Mas aqui a gente então está falando de investimentos de longo prazo, né? Que não precisa ser assim anos e anos, para algumas pessoas pode até ser, mas no mínimo é sobre a gente também não tá imediatista, sabe? Ó, diz aqui que vem uma conversa importante na sua direção que não tá você não tá nem pensando nisso, tá? Tá nem considerando com a sacerdotisa que apareceu aqui na mesa, porque ela é a minha carta no momento certo, na hora certa, as coisas vão se revelar, vão se mostrar e muitas vezes vem de um jeito que a gente não tava nem... aqui tem também, lógico, né, sacerdotisa guardiã do véu que separa os mundos entre plano material e plano espiritual, então é tudo muito divinamente guiado, tá? Pode ser sobre, né, temas relacionados à sua espiritualidade também, e para muitas pessoas... família estelar. Você é parte de um time de almas. A gente já falava sobre família. Então, tem alguma coisa sobre a sua família espiritual, família de almas, família estelar, família terrena mesmo, que vai conversar com você essa semana, gêmeos. E aí, essa mensagem, ela diz o seguinte... Essa conversa que vem na sua direção... ela é muito bem intencionada, ela é bem intencionada, ou ela é você recebendo uma ajuda, e aí é uma mensagem, essa carta que fala assim, eu ajo de forma respeitosa em relação ao outro, eu sinto que é a mensagem pedindo para você estar aberto ao que vem na sua direção, porque tem essa potência, tem essa função de mexer e esclarecer tudo isso que a gente está falando aqui.
Então, quando essa mensagem assim de eu ajo de forma respeitosa aparece na mesa, eu sinto que ela tá te pedindo para estar aberto, né? A ouvir, a observar. Eu dou boas-vindas a novas ideias, né? Então, assim, tem muito isso também. Estar aberto é uma palavra maravilhosa para Gêmeos essa semana. Para muitas pessoas pode ser um pedido de desculpas, trégua, porque tem uma coisa muito sensível aqui também, sabe? Mas enfim, é uma mensagem que reforça também que é um tipo de situação que pode gerar a tua ansiedade, a sua preocupação, porque essa história, essa questão, às vezes com essa pessoa, vem com essa bagagem do medo de queda, medo de perder, medo de desfalque, entendeu? Mas não é isso. Eu falei pessoa, situação, eu quero falar também assunto, porque pode ser que venha um assunto, né? Um tema que você talvez evitasse e tudo mais. Imagina, falar dessas coisas, ir nessa direção, permitir isso aqui significaria minha ruína, né? Então, não. Então, esse pedido para que você esteja aberto para enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. Quando você faz isso, você ilumina, inclusive, potencial, tá? Orientação final para Gêmeos essa semana. Aí nós temos Urano aparecendo aqui na mesa, que para mim tá reforçando essa coisa de mudar uma forma de pensar, uma nova forma de pensar em relação a alguma questão. Você vê, né? Um reforço do que a gente já estava conversando. E casa 7 aqui, casa 7 falando muito das parcerias. Vai ter um complemento à sua leitura nas leituras de ar, né? Ar, Gêmeos, Libra, Aquário. Aqui representando Libra e aqui representando Aquário, tá? Então fica de olho essa semana nessas energias, tá? Gêmeos, Libra e Aquário nesse canal, em outros canais, que pode te contar uma história maior, sabe? Então tá bom, Gêmeos, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente agora e vamos falar com Câncer. Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura para Câncer. Perguntando o que vem na sua direção essa semana, Câncer. Lembrando que se você não é inscrito ainda, já se inscreve no canal, tá bom? Ó, vem uma bênção. Primeira carta categórica caindo aqui na mesa para Câncer. Essa semana vem uma bênção. O que mais que a gente pode saber sobre essa bênção de Câncer essa semana? Para muitas pessoas, para algumas pessoas é assim, é a bênção de... Antes você estava se sentindo tão fora de lugar, tão deslocado, tão sem rumo, tão perdido. E a sua bênção, da forma como ela vier nos detalhes aí, ela te tira essa dor, esse peso, essa preocupação, né? Como se espantasse uma nuvem pesada. Para outras pessoas, a bênção é justamente se ver sendo poupado de ir numa direção que você depois fosse sentir assim, desse jeito aí que eu descrevi a primeira versão aqui, tá? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia para Câncer dessa semana? Você verá com clareza, ou então, isso que eu digo, entendeu? Ou você vai ver algo com clareza e isso te poupa de se desbandar numa direção que não é a sua. Que bênção, né? Ou você vai enxergar com clareza que não é verdade, que você tá aí deslocado, sem rumo, fora de lugar, fazendo errado, sendo errado, seja lá o que for. E vai ficar, o mais importante é isso, vai ficar claro. Não vai ser teórico, sabe? Numa expectativa, não. Você verá com clareza. A mensagem lá reforça um 10 de espadas, assim, havia confusão, dúvida, névoa. Aí essa mensagem também diz que para a vasta maioria das pessoas, isso aqui que a gente está falando vai acontecer através de provocação.
Então, assim, é, as coisas vão acontecendo de um jeito que vão te provocando para questionar, para olhar numa direção, e às vezes isso pode até acontecer assim, em conversas mais sensíveis. É, aqui eu sempre olho para essa carta e imagina, né, ela de olhos vendados e esses pássaros estão tirando a venda dela. Mas se ela vamos se colocar no lugar dela por um minutinho e às vezes, né, sem enxergar, ela podia estar se sentindo atacada. Mas na verdade ela está sendo ajudada ali a tirar uma venda. E aí, conforme isso vai acontecendo, ela vai deixando ir aí algumas questões que estivesse apegada, vai deixando ir de algumas questões que já cumpriram com o seu papel e aí é para ficar no passado mesmo. Um reforço disso, esse 6 de espadas, falando de progresso, travessia, seguir em frente, superando algumas questões. E o rei de paus aqui na mesa é uma carta de poder pessoal muito grande para mim, especialmente esse que vem com um símbolo aqui de liderança, coragem do leão, vem com a runa do sucesso, né? Vem com essa imagem também do xamanismo que vai falar desse animal que é sobre dar forma, né? Então, assim, vai tirando dúvida, confusão, névoa. E quanto mais vai atravessando isso aqui, vai fortalecendo a sua clareza, você vai se sentindo mais capaz, né? Inclusive, tomando seu poder de volta. Tá. O que mais que a gente pode saber sobre o que vem na direção de Câncer essa semana? E essa bênção vai iluminar com clareza, que é o Sol também. Sol, novo dia cheio de potencial, renovação, uma das cartas mais otimistas do baralho, né? Também representa sucesso muitas vezes, então, ó, vai ficar claríssimo. E para tirar a caraminhola da cabeça. E aí o 4 de espadas tá me falando muito assim, que você vai saber disso aqui que que você tá vivendo esse momento que a gente tá descrevendo, atravessando essa energia, porque você vai percebendo que você vai ficando mais em paz com algumas questões, com esse 4 de espadas aqui que aparece na mesa, se sentindo mais seguro, apaziguando aí algumas coisas que tivessem às vezes incomodando, porque estavam ali confusas para você, tivesse dúvida, como a gente conversava, né? Também esse 4 de espadas, ele mostra essa figura aqui numa posição de descanso e rejuvenescimento. Mas aí eu fico sentindo muito isso, sabe? Lógico que você vai poder ficar mais em paz e mais descansado e ter um alívio, um respiro a partir dessa clareza, sabe? Então, você vê que não te leva numa direção de euforia, necessariamente. Acho que é isso, né? Tem o poder pessoal? Tem o rei de fogo, né? A energia de fogo ali tem. Mas eu, inclusive, acho, né? Eu sinto isso na vida, de que os lugares de poder pessoal, eles não são tão eufóricos assim, muitas vezes, né? É quando a gente tá na nossa frequência nossa frequência de base, é quando a gente tá mais calma, é quando a gente tá conseguindo ouvir, estar presente, então a gente não tá dominado por medo, culpa, vergonha, dúvida, insegurança, ansiedade e tudo mais, né? Então é um lugar de poder pessoal, mas assim, nessa calma, né? Como é que o pessoal fala brincando nas memes lá? A pessoa que se mantém calma ali no meio de uma grande discussão é daquela que você tem que ter medo, né? Por exemplo, só para ilustrar, mas não tem confusão necessariamente aqui não, tá? Orientação final para Câncer essa semana. Olha o Marte aí na mesa. Marte é o guerreiro. Então tem alguma coisa aqui, Câncer, ele olhando para frente, né? Que você vai tomar o seu poder de volta, vai ver com clareza, vai enxergar o potencial, vai apaziguar algumas dúvidas, e aí vai ser assim. O Marte me fala muito de o que nos atrai, em que direção que eu quero ir, o que eu quero conquistar e como a gente anda esse caminho, né? Dessas conquistas. Então, vai te incentivar a correr atrás dos seus objetivos, do seu sucesso. Pode ser objetivo da vida pessoal também, tá? Mas assim, nessa confiança fortalecida, sem dúvida, com essa clareza. Não, eu miro nessa direção e eu vou nessa direção.
Plutão, a carta do julgamento, mas eu falei Plutão, né? Tá, tem um complemento à sua mensagem na leitura de Escorpião, já sei disso. Não fiz ainda, mas tem. Esse é um momento de despertar, por isso que vem essa clareza, tá? E vai ter um complemento a isso na leitura de Escorpião, especialmente sobre essa conversa do despertar. Vai tomar consciência, enxergar com muita clareza uma questão e aí vai ficar mais tranquilo para você se impulsionar com confiança numa direção. Tá certo? Muito bem, Câncer, espero que essa leitura tenha te servido bem. Vai lá escutar Escorpião e vamos seguir em frente para Leão. Oi, Leão, bem-vindos! Vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Se não é inscrito, já se inscreve, tá bom? Se você já é inscrito, bem-vindo de volta. O que vem na direção de Leão essa semana? A gente já pede, agradece a orientação sobre como lidar com as coisas da melhor forma possível para Leão. Hora de ir. Movimento. Quem vai... Vou resumir assim. Você vai se dar permissão para seguir em frente. Isso vai significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, vem mudança de ares. Vem mudança. Por quê? Porque você vai se dar permissão para seguir em frente. Ótimo. O que mais que a gente pode saber sobre isso que vem na direção de Leão essa semana? Tá. Ó, a mensagem ela reforça. Isso aqui vai ser razão para celebrar. Vai ficar muito claro, vai revelar uma questão muito fundamental para algumas pessoas assim, ó. Mais literalmente, vai ser revelada alguma questão muito fundamental em relação ao seu pai, ou em relação ao seu chefe, ou em relação a você na posição de autoridade, tá? Então, você no seu trabalho, nas suas responsabilidades, no que você está construindo, enfim. Mas essa vai se revelar alguma questão fundamental também sobre disciplina, e como você lida com o crescimento, como você colabora para o seu crescimento. Eu pausei porque eu recebi uma notificação que complementou aqui. Então, alguma coisa é razão para celebrar isso aqui, né? Uma comemoração, merece comemoração, esse seu se dar permissão para seguir em frente, e a mudança vai começando a tomar forma a partir daí. O que mais que a gente pode saber? Vamos ver, né? Sobre essa revelação sobre o imperador. Tá. Como as coisas acontecem, e para cada um vai ser de um jeitinho diferente, mas o resultado é você fortalecido na sua autoridade interna, na sua autoconfiança, autorresponsabilidade, autocuidado, acreditando em si mesmo, porque essa carta da chave perfeita conta muito uma história dessa mocinha aqui, que ela tá numa situação em que ela podia ficar muito na dúvida, né, se ela tá fazendo certo, tá no lugar certo, na hora certa, não sei o quê, mas aí ela reconhece que a chave dela já é a chave certa para acessar aquilo que ela quer, tá? Então esse reforço assim, né, de não sucumbir à dúvida, confusão, incerteza, porque fica querendo testar 1 milhão de possibilidades, eu acabo dispersando a minha energia, o meu tempo em outras direções, quando se eu investisse, se eu confiasse mais, investisse mais nessa questão aqui, né, poderia ser melhor. Não é uma, assim, tem diferentes, tem momentos, né, não é uma conversa que tá dizendo que é ruim, diversificar, não é isso, tem momentos e momentos, é que aqui a gente tá falando de distração, dispersão. Então tem um fortalecimento de autoridade interna, sabe? E aí essa mensagem fala que isso é razão para celebrar e é muito um reflexo de integração com sombra. Chegar nesse lugar
onde você se dá permissão para seguir em frente da forma como a gente está falando. A Rainha de Espadas é minha carta de discernimento e ela aparece aqui reforçando que é você se posicionando, tomando decisões em discernimento, em poder pessoal, em autoridade interna. Não é porque você não sabe das outras possibilidades, das outras opções, do que dava para ser, dava para fazer. Não tem essa dúvida. É você se dando permissão através da sua clareza, da sua experiência, da sua autoridade interna, do seu discernimento, né? Ótimo. Eu acho que a mensagem ela tá se fortalecendo e tá se confirmando de novo, mas então ela tá se repetindo um pouquinho. Então isso acontece essa semana. Orientação final para Leão. Aí nós temos aqui tá, é uma semana você veja, falamos sobre tudo que falamos, mas essa movimentação não acontece através da rigidez. Esse é o desequilíbrio, né? O excesso, um desequilíbrio dessa energia do imperador, rigidez, controle. Também não é essa a energia, né? O seu motivador, não é sobre isso. Na verdade, você estará mais sensível. E aí essa carta aqui, da casa 6, ela mostra o homem vitruviano aqui, que é um estudo de proporção. E a gente já falava de integração de sombra, então assim, tem coisas essa semana, pelo menos uma coisa importante, mas pode ser mais de uma, que você se permite seguir em frente, como falávamos, e aí colaborar, né, e é agente de mudança aí no seu caminho, justamente porque você está exercendo essa sua autoridade interna numa proporção certa. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Na hora de fazer. E aí, a gente tá olhando, eu tô olhando muito para essa questão da disciplina, da prática, cotidiano, dia a dia. De grão em grão, a galinha enche o papo, né? O sucesso, ele é construído, como é que a gente vai descobrindo? O sucesso se constrói no dia a dia, né? Então, assim, não estamos falando das coisas que são aquele golpe de sorte, né? É a consciência de uma disciplina, de uma responsabilidade, de um cotidiano, de uma rotina, de uma prática, né? Que muitas vezes não é muito glamurosa, né? Mas é aquela consistência, aquela constância, aquela proporção certa das coisas que permite que algo tome forma e seja sustentável, porque tem isso também, o imperador também está falando de sustentabilidade, né? Então isso vai ficar claro também para você essa semana, ou você vai ter a oportunidade de tomar alguma decisão baseada nessas coisas que a gente está falando. Haverá um complemento à sua mensagem na leitura de Virgem, tá bom? Que inclusive é a próxima que eu vou fazer, então já fica por aqui, Leão. Espero que tenha ajudado e vamos lá, vamos conversar com Virgem. Oi, Virgem! Vamos lá, vamos começar a leitura aqui da sua semana, perguntando o que vem na sua direção e já agradecendo pela orientação. Se inscreve se você não é inscrito ainda no canal e se você já é inscrito, bem-vindo de volta, Virgem. Vamos lá, o que vem na direção de Virgem essa semana? Um momento de encruzilhada que vai te dar a oportunidade de entrar em alinhamento. Eu sou feito para o meu caminho é feito para mim. Um momento de encruzilhada que vai te dar a oportunidade de entrar em alinhamento. Eu vivo em verdade. Então, assim, você vai ter pelo menos um momento onde você tem a opção de fazer uma escolha, se posicionar em relação a alguma coisa a partir de luz, verdade, clareza, mesmo que, e esses momentos são muito assim, né? Mesmo que pareça ser a escolha que vai tornar as coisas mais difíceis ou que fica mais complicadinho, né? Não é a decisão mais fácil, tá? Também tem uma coisa aqui nessa mensagem, para muitas, vou deixar claro aqui para você. Isso pode ocorrer durante um evento, um encontro, uma atividade social ali com outras pessoas, tá? Ou com alguém, né?
E aí, essa parte que eu ia dizer assim, é você enxergar mais do que você já estava enxergando antes sobre algumas questões. Então, também percebendo que tem mais potencial em algumas direções, mas assim, você só vai ter a dimensão que a tua visão, a tua perspectiva, ou o que você acessou até aqui é apenas um pedaço de tudo que você pode acessar, só vai tomar essa consciência nessa semana, né? E tá na hora certa, tá no momento certo, na hora certa, tá? Não é uma crítica à sua performance, aos seus resultados, não é isso. É que agora é o momento. Então essa carta, né, com essa fechadura, falando muito disso. E aí, isso também não é à toa, porque aí então você vai poder ter, né, um entendimento e poder escolher consistentemente, pacientemente, andar a direção de permitir, desenvolver, aprender, descobrir mais sobre uma direção. O que mais que a gente... Tá bem canalizadinho também essa mensagem, tá? Pra Virgem. Aí vem a sacerdotisa na mesa. Próxima carta que aparece é a sacerdotisa. No momento certo, na hora certa, a gente já falou sobre isso no canalizado, né? E ela vem reforçando. No momento certo, na hora certa, vem. A sacerdotisa levanta o véu e a gente vira uma chave. Eu sempre falo esses termos, eu tô sorrindo porque o jogo de palavras com a fechadura, né? E já tem uma porta aqui também. E a gente já falava do momento certo, hora certa, enfim. Olha como a canalização tá aparecendo, né? Tudo se encaixando, tem pecinha se encaixando. Olha que curioso, né? Então a situação que você vive essa semana pode trazer, você pode sentir ela assim, nossa, parece que eram peças soltas, e aí elas começam a se encaixar de um jeito que é até interessante de perceber, né? E aí eu acho também interessante que nessa carta da sacerdotisa aqui, tem uma porta ali e aqui tem um portal. Então, não é que... Ó a encruzilhada, né? Não é que tem um lado certo e o lado errado. Mas é quase como se fosse assim, tem outras formas de andar o seu caminho. Tem outras formas. Aqui é uma porta de aço ali, né? Aqui é um portal. Tudo isso dá acesso a algum caminho, a algum lugar, a alguma direção, né? Mas então tem formas diferentes de acessar um caminho, uma direção. E talvez você só tivesse consciência de que existe a porta, né? Ou só tivesse olhando as coisas dessa forma. E aí essa semana o reforço é esse. Tá bem pisciana a tua leitura também, né? Essa semana tem uma encruzilhada ali, que então também tem isso, né? É bom você se abrir para ouvir perspectivas diferentes, opiniões diferentes, mesmo que venha muitas vezes de pessoas que pensam e fazem as coisas muito diferente de você, porque isso, de certa forma, tem muito nessa mensagem que está dizendo que colabora para entender isso, enxergar isso. Aí eu acho interessante que o nome dessa carta aqui é By the Book. By the Book é uma expressão que, né, diz assim, eu tô seguindo o livro, eu tô seguindo as regras, né? E aí aqui essa próxima carta que caiu na mesa, ela mostra essa figura com um livro na mão e falando, né, eu faço o bem. E essa coisa de segurar o livro, entende, né? Reforçando, né? Seguindo o livro, seguindo as regras. O que isso está conversando comigo, Virgem? Quando você ganha essa nova perspectiva, como a gente estava falando, você também vai poder, então, descobrir um novo padrão ou um novo conjunto de regras que pode colaborar
para te contar, né, as regras do jogo ou te dar um caminho das pedras, né, numa nova direção. Que a encruzilhada fala dos momentos de bifurcação também, né? Então, sempre vem sugerir também uma nova direção. Aí a próxima carta, olha que interessante, é a minha carta que me fala muito sobre nó do norte. Nó do norte é a direção que a nossa alma quer ir. Ele diz assim: abraçar aquilo que é diferente, né? Que te faz sentir diferente, seguindo o seu verdadeiro norte, o seu verdadeiro caminho. E o seu caminho não é necessariamente igual ao do outro. Essa carta ela fala: você não é para todo mundo, ou você não é todo mundo, né? Não para dizer que a gente é o alecrim dourado. Mas a gente sempre lembrar também que muitas vezes o nosso caminho, a gente vive o nosso caminho, a nossa jornada diferente da do outro, não dá para ficar comparando muito, né? Tá. Mas vem na sua direção alguma coisa que, de certa forma, te ajuda, porque é o momento certo, a hora certa, a enxergar o potencial de uma direção que vai te falar de novas regras, né? Traçar mais uma fase do seu caminho. Vou falar desse jeito. Mais uma fase do seu caminho, que você não tivesse considerando antes, daquela forma. Uma orientação final para a Virgem essa semana. Aí eu tenho a carta de nó do sul na mesa. Contrário, a gente tava falando de nó do norte, né? Tá. Aí, Virgem, essa mensagem tá falando aqui, isso vai fazer sentido apenas quando você tá vivendo o momento, então, né? Tem alguma coisa sobre comunicação. Observe as suas palavras. Na posição de desafio aqui, o chakra da garganta iluminado com o símbolo do pavão, né? Também um símbolo ali de orgulho, não orgulho como soberba, né? Mas o orgulho assim, expressar com orgulho, sabendo o sagrado que é aquilo, né? Então essa mensagem tá falando que tem alguma coisa ali que estivesse sendo desafiador, dar voz para aquilo, expressar aquilo de certa forma. E é muitas vezes por questões de nó do sul, questões kármicas, questões de aprendizado. Mas o nó do sul também não é só sobre, né, aquilo que a gente ia precisar ajustar para ver as coisas entrarem num alinhamento maior e tudo mais. Não é só sobre isso. Muitas vezes o nó do sul vem falar as coisas que a nossa mochilinha, né, que a gente traz também das coisas que a gente aprendeu, que a gente dominou, né, ou seja, aprendeu, dominou, concluiu no passado, e a gente tem aquele talento, ou tem aquela habilidade, tem aquele entendimento. Então, é pra gente sentir orgulho e expressar aquilo. Aí essa mensagem fala que para muitas pessoas essas questões, apesar de serem muito boas, elas entraram nesse lugar que a gente está ouvindo porque elas no passado podem ter sido coisas que se tornaram fardos, né? Se tornou uma cruz para eu carregar, ou que geraram perseguição, cancelamento, julgamento, né? Só que essa semana tem algo. Nossa, tá muito interessante isso aqui, Virgem. Depois volta aí nos comentários e me conta. Essa semana tem alguma coisa que cruza o seu caminho para mexer aí, cutucar aí, te mostrar sobre isso aí. Porque, 10 de ouros. 10 de ouros fala de futuro próspero. É muitas vezes um caminho próspero para você, que colabore com a sua estabilidade. 10 de ouros também pode falar de questões familiares, pode falar de tradição também. Tá? Tradição, eu costumo dizer, tradição é aquilo que a gente escolhe repetir para que aquilo prevaleça, para perpetuar aquilo, né? Então, eu escolho repetir esses costumes, escolho repetir
essa profissão, muitas vezes escolho repetir, enfim, porque é para aquilo continuar existindo através do tempo, né? Então, para algumas pessoas, não é à toa que a gente enxergou aqui nessa direção também. Para algumas pessoas é alguma coisa que tem algumas feridinhas aí do passado, mas tem também potencial para futuro e pode ser alguma coisa associada a algum tipo de tradição, né? Ó, um longo caminho de casa, um longo caminho. Nesse momento, nessas circunstâncias, essa junção de cartas me falou até mesmo sobre legado. Pode ser sobre caminhos e direções que tem a ver com legado, que tem a ver com questões que duram o teste do tempo, como é que de longo prazo, né? De longo prazo não no sentido assim, vai demorar tanto para acontecer, não, mas que elas duram o teste do tempo, elas não são fogo de palha, né? Elas se sustentam através do tempo. O desafio. Aí assim, ó, o desafio é como você estava avaliando, analisando uma situação, avaliando um caminho, avaliando uma questão, uma pessoa, uma história. Cada um de um jeito diferente aparece. Aí essa mensagem diz que, então, o universo te coloca para parar e observar. Observar, ouvir, observar, não interferir. Porque eu fico sentindo assim, se fosse deixar você trazer os seus critérios para a avaliação, talvez você novamente enxergasse daquela mesma forma. Então é um universo que vai criar circunstâncias para você parar, observar, ouvir. Nessa carta aqui, essa figura, alguma coisa acontece que chama a atenção dela e ela fica meio maravilhada, aí ela faz isso. Ela para não interferir porque ela não quer atrapalhar com o que está acontecendo ali. Então, de novo, isso aqui pode ser uma descrição assim literal sobre o momento em que isso está acontecendo, sabe? E aí você saiba disso. Acontece assim, que é justamente para te colocar para observar, ouvir, né? E aí então perceber outras possibilidades, outros caminhos, outras abordagens, outras direções, tá? Tirando algumas crenças limitantes com o 8 de espadas aqui, que é muito uma carta para mim sobre quebrar uma narrativa, né? Aí essa mensagem com o eremita aqui, uma energia muito virginiana na mesa assim também, ela vem muito, essa minha carta do eremita, ela fala muito assim, a gente separar o que é meu e o que é do outro, né? No sentido de, muitas vezes, a circunstância do outro não necessariamente é a minha circunstância também. O que é de uma forma para o outro não necessariamente vai ser assim para mim também. E aí, é por isso que as coisas acontecem dessa forma, até para quebrar uma narrativa, tirar uma crença limitante em relação a você, o que é para você não é, o que você consegue não consegue, enfim. Interessante a tua energia, Virgem. Orientação final para Virgem, olha lá, momento de renascimento. Muito! Tem o Plutão e Casa 8 na mesa. Então, já que a gente falou de encruzilhada, novo caminho e tudo mais, é que tem isso também. Pode ser coisas que você não considerou para você, fazendo parte da sua vida, da sua história, né? É nova vida, é algo muito novo, muito diferente, que significaria também se enxergar de uma outra maneira, se ver ocupando um outro papel no mundo. Muitas vezes te leva até para olhar para algumas questões de identidade, tá? Mas é o começo, um começo de um novo caminho. Um complemento a essa tua mensagem estará na leitura de Escorpião, tá bom, Virgem? Espero que essa leitura tenha te servido bem. Vamos seguir em frente, vamos falar com Libra. Oi, Libra, bem-vindos! Vamos lá, vamos começar aqui a tua leitura perguntando o que vem na sua direção na próxima semana. Lembrando que para marcar uma leitura comigo no meu site, link na descrição do vídeo. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve, tá, Libra? Vamos lá, o que vem na direção de Libra nessa semana?
para te ajudar a lidar com o que vem na sua direção essa semana da melhor forma possível para Libra, ó. Para algumas pessoas é um respiro dos dramas e preocupações da vida ou de uma questão. Para outras pessoas já é orientação. Libra, essa semana tem dramas que são desnecessários. Desnecessários porque não são dramas seus, preocupações suas para ter, drama seu para resolver, às vezes é do outro, não é seu, não é para você ficar permitindo contaminação psíquica, né? Não precisa, é uma responsabilidade sua com você também não se envolver com o que não é drama seu, né? Para viver, tenha esse discernimento, né? Então, ficar em paz, né? Preservar a sua paz, permitir que as coisas fiquem mais fáceis para você. Agora, quando é nosso para resolver, a gente tem que resolver, não tem como, né? Mas sinto isso também. Essa pode ser uma semana onde você se percebe se soltando um pouco mais de algumas coisas que estivessem te fazendo perder o sono, causando muita preocupação e tudo mais. É que essas duas cartas aqui, elas são opostos, sabe? Uma tá aqui, ó, respirando tranquilo, tá em paz, e a outra dominada ali pelas preocupações causadas por dramas. E essa carta fala de dramas desnecessários, tá? Ou são desnecessários porque a gente tá fazendo tempestade em um copo d'água, muitas vezes acontece também, né? Ser humano tá aí, acontece. Ou porque, como eu falei, porque não é seu. Você pode estar se deixando absorver por questões que não são suas para resolver, tá? O que mais que a gente pode saber sobre isso aqui para Libra essa semana? Também tem uma questão que é assim, ó, Libra, a aceitação radical. 10 de espadas é a carta que vem falando da promessa de um novo dia, de dias melhores, né? Vai mostrando um céu que estava assim escuro, pesado, né? As nuvens vão indo embora e vai se abrindo o céu para um novo dia, o sol, e a próxima carta é o sol novamente, o sol, novo dia, cheio de potencial, renovação, uma das cartas mais otimistas do baralho, também uma carta que muitas vezes representa sucesso, e eu vejo sempre uma balança nessa carta aqui também, em Libra. A próxima carta, nós temos essa energia que limpa aquilo que não tem mais potencial, que não só não ajudaria, como atrapalharia, então essa energia ela vem limpando, fazendo a rapa, que é, de novo, para permitir aquilo que é próspero, né? Temos aqui a energia de anjo da guarda na mesa também, então, assim, de fato, ó, você fique bem tranquilo essa semana. Também numa mensagem que vem dizendo que tem alguma coisa, né, que está sendo movimentada para você, por você, inclusive, numa direção mais próspera, porque é hora também. Para muitas pessoas é especialmente em relação a trabalho, com o 8 de ouros, tá? Não é só sobre trabalho, mas é especialmente em relação a trabalho. Em geral e para todo mundo, a gente está falando sobre os padrões aí, né? Tem algum padrão que já deu o que tinha que dar, que inclusive essa energia tá falando, eu tô limpando, eu tô fazendo a rapa, eu tô protegendo, inclusive, o novo dia, o potencial, aquilo que tem potencial, né? Quando eu limpo isso aqui, quando eu protejo disso aqui, então você não se preocupe, que tá tudo tá protegido, amado, guiado e sendo encaminhado nessa direção de um novo dia. O que mais que a gente pode saber sobre essa semana para Libra? Aí eu ia falar, tem a revelação de uma bênção com esse As de Copas aqui. Enquanto a gente fala sobre isso, aqui perto da minha casa, começaram a soltar fogos, tá? Então, e aqui essa carta, ó, razão para celebrar, bênção, inclusive, tá? Às vezes, assim, a sua preocupação viesse não de dramas necessariamente, mas simplesmente, assim, de algum tipo de ansiedade, né? Se sentir meio intimidado com algumas questões, se preocupar com que, enfim, tá? E, de novo, você não precisa se preocupar.
Essa semana se revela uma bênção. E o que se revela para você não só vai ficar mais claro, essa carta aqui para mim é a carta de quando o universo vai colocar as cartas na mesa, vai abrir o jogo, você vai saber mais do que você já sabia antes. Aos fogos de artifício de novo, né? Vai saber mais do que você sabia antes. Isso é bom. Isso é razão para celebrar. Isso é sinal também de muito bem. Alguma coisa de certo aí você fez também com a sua vida, entendeu? Para chegar nesse momento aqui. E aquilo que vai se mostrar para você não só vai ter um valor lógico para você de encaixar algumas peças, entender algumas coisas, né? Compreender algumas questões, mas vai ter valor afetivo para você também. Aí vem os fogos novamente, com o chakra do coração aqui na mesa. Vai ser importante para você, vai ter valor afetivo para você. O que essa mensagem está dizendo é que lembra da conversa com a sua cartomante. Independente de como as coisas aconteçam aí na sua semana, tudo isso é para quê? É para ficar claro para você que tudo aquilo que você precisar, você vai ter. E que você não precisa se precipitar e ficar assim se preparando eternamente para tudo que pode dar errado, para tudo que pode acontecer que pode atrapalhar. Você vê que esse coelhinho aqui, ele estava indo acampar. E aí, para se preparar para ir acampar, ele encheu demais a mochila dele, porque ele estava tentando prever ou antecipar tudo que podia ser necessário, tudo que podia dar errado para estar muito preparado. Só que aí nisso acabou gerando assim um peso, que aí ele não consegue nem andar. Então tem essa coisa assim, ó, de Libra, você não vai precisar carregar além do essencial ou além da sua essência. Você é adaptável, esse é um momento também de ser flexível nesse sentido. O seu poder de adaptação, de mudança, de crescimento vai ser necessário e é o que mais te ajuda nesse momento. O seu jogo de cintura, né? Às vezes o pessoal não fala, o clichê de Libra, Libra não decide nada, Libra não se posiciona. Sagrado da imparcialidade também, tá certo que tem hora que a gente tá em desequilíbrio aí nessas coisas mesmo, tá se anulando, mas não, nem sempre, muitas vezes é consciente do sagrado, aplicando ali naquela situação o sagrado da imparcialidade de saber, né, dar espaço para avaliar as coisas, enfim. Então, o que mais que a gente pode saber sobre esse pedacinho aqui da conversa para Libra? Tá. É uma abertura de caminhos e possibilidades, mas o que pode causar também uma certa ansiedade, preocupação, é que pode ser muito diferente. A carta aqui do dia para a noite, né? Alguma coisa fica para trás quando se vai na direção de um novo dia. Então pode parecer assim uma mudança muito abrupta, né? Ou que você se sentindo, não estava preparado para a mudança agora. Não estava preparado para mudar de rumo, de direção, de seja lá o que for agora. É bom que tenha abertura de caminhos, abertura de possibilidades, de direções, mas fica dizendo isso assim, me parece muito da noite pro dia. Não me sinto preparado, não sei se eu posso, se eu consigo. E aí toda a sua leitura dizendo, fique em paz, respira fundo, tranquilo, consegue. Orientação final para Libra nessa semana. Aí temos esse eixo Gêmeos e Sagitário. É muito importante para Libra nessa semana. Então vai lá assistir as leituras, tá? Mas aí tá dizendo muito assim, na orientação final, a recompensa ou o benefício da fala, da comunicação, da forma de pensar, temos Mercúrio aqui na mesa. Mercúrio, lógica, raciocínio, comunicação, expressão. E Júpiter aqui, né, falando dos benefícios, das recompensas e tudo mais, tá? Então, no mínimo isso.
A mensagem já dizia que vai ter, né, um universo da forma que, poxa, às vezes é meio mágico como acontece, né? Vai ter aí um abrir o jogo, você vai poder compreender melhor uma história e tudo mais, né? Então, no mínimo isso, você vai receber um entendimento, uma compreensão, comunicação, informação, revelação, já aparecia aqui, né? Sobre algumas questões que vão te ajudar a pensar diferente sobre uma história, um caminho, uma pessoa, uma direção. Isso em si já é você recebendo uma recompensa, porque isso é sobre o seu novo dia, né? Você poder expandir em novas direções, como a gente via com o 10 de espadas ali também. Potencial, sucesso, né? Também tem uma outra coisa aqui nessa mensagem que diz assim, tá, Libra? Isso aqui é providencial. É providencial. Pensa assim, independente da forma como vem para cada um, é você ganhando acesso a potencial, crescimento, e não ficando preso àquilo que não seria sustentável, não teria tanto potencial, não possibilitaria mais vida, enfim, tá? Então, cabeça, ouvido, peito aberto, flexibilidade. Espero que essa leitura tenha te servido bem, Libra. Vamos seguir em frente agora, vamos falar com o Escorpião. Oi, Escorpião, bem-vindos! Vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana. Lembrando que se você não é inscrito ainda, já fica o meu convite para você se inscrever aqui no canal. E se você já é inscrito, bem-vindo de volta, Escorpião. Vamos lá, o que vem na direção de Escorpião essa semana? Alguma coisa no entorno de parcerias, ou assim, pelo menos a participação de uma pessoa aí na sua semana que provoca reflexão, provoca movimentação, provoca alguma coisa, tá? Tem um cruzar de caminhos aí. Devagar se vai longe. E aí essa mensagem diz que tem pelo menos uma pessoa que cruza o seu caminho e cumpre com um papel importante, tá? E que esse papel, acima de tudo, é para preservar algo importante, algo valioso. E aí a próxima carta, ela fala do devagar se vai longe. Tá vendo? Com certeza, ó, sacerdotisa e o 2 de copas. Instrumento divino, essas coisas assim, sabe? Conexão é importante. Que ajuda numa descoberta. E essa carta da descoberta, ela fala de coisas que a gente descobre, não necessariamente assim, uma descoberta sobre... Vou falar de outra forma. Essa descoberta tem elementos de passado. Então, é quase como se fosse assim, descobrir algo que sempre esteve ali. Entendeu? Descobrir algo que sempre esteve ali. E aí, a função desse instrumento divino é ajudar a promover mudança no espaço das questões financeiras e de materialidade. Esse devagar se vai... Nossa, essa carta devagar se vai longe, toda hora que eu pego ela me dá uma bagunçada na cabeça. Então eu sei que eu preciso voltar a atenção para ela. Tá. Por que você tá conversando assim com a gente? O que mais que você quer mostrar aqui? Tá. Isso faz parte da mensagem também. Aqui é uma carta que tem o título dela, o significado dela, mas toda vez que eu quero ir nessa direção de falar o significado dela, ela embaralha porque ela não quer falar no significado dela. Ela tá me chamando a atenção na imagem, e na imagem ela me remete a uma memória e uma ideia sobre isso aqui. Isso aqui me fala muito sobre casa, esse aprendizado sobre estar em casa em si mesmo. Minha casa, meu corpo, minha mente, depois o meu ambiente. Estar em casa em si mesmo. Minha casa, meu corpo, minha mente, depois o meu ambiente.
E aí essa mensagem fala sobre ter aquilo que é necessário, mas oferecer resistência na direção de casa, um longo caminho para casa. Casa aparece, que é a palavra casa aqui, você vê? Olha lá. Então, essa figura, né, que cruza o seu caminho essa semana, cumpre com o seu papel enquanto instrumento divino para revelar, né, alguma coisa que é para ajudar na sua movimentação, onde talvez você estivesse oferecendo resistência, não por nada também, porque você estivesse enxergando as coisas de uma perspectiva diferente muitas vezes, ou você estivesse pensando que você tem que fazer desse jeito para chegar ali, né? Tenho que seguir esse caminho desse jeito para chegar numa direção, mas enfim, essa pessoa que cruza o seu caminho essa semana vai trazer alguma perspectiva, alguma questão, tá? E aí essa mensagem diz que esse cruzar de caminhos transforma, renova o caminho e o futuro, porque, olha lá, ai que interessante, a pedra no caminho aqui. Porque isso que se vive nessa semana com esse cruzar de caminhos, então muda a tua forma de pensar, de compreender alguma questão, de repente te ajuda a movimentar algumas coisas que você estivesse oferecendo a resistência. E então, veja bem, meus amores, eu sempre digo, tarô não é sentença. Isso aí é aquelas coisas que a gente via nos filmes, né? Você só vai viver assim, só vai ser assado. Calma lá, peraí também. O tarô, ele prevê sim o futuro porque ele compreende uma lógica, né, de um padrão que está se desenrolando e que tem essa tendência de levar numa direção. Então ele pode prever o futuro sim, mas ele não pode determinar o futuro. Não é uma sentença. Então eu sinto que essa mensagem está contando aqui para você, Escorpião, que essa semana você cruza caminho, como falávamos aqui, e que com o que se descobre, com a provocação que aquilo faz e tudo mais, isso muda esse futuro, porque tem um impacto em você e no que você vai escolher fazer. Aí essa carta aqui, ela fala, né, a fé. Ela vem dizer, o que parece ser uma pedra no caminho não é um obstáculo. Inclusive faz parte do sucesso desse caminho, da bênção desse caminho. Vou resumir dessa forma. Aí, então, de fato, protege, como a gente falava, né? Alguma coisa que protege algo importante, algo de valor num futuro, mais pra frente, né? Tá. O que mais que a gente pode falar sobre essa semana para Escorpião? Aí, foi lá. Em cima da carta de Escorpião, da sua carta, da sua afirmação, falou assim de um superpoder. Então, muitas vezes vai te olhar para considerar uma habilidade que você possa ter. E aí a próxima carta me chamou a atenção aqui a frase, né? Eu encaro a vida com abertura e amor. Então, assim, tem alguma coisa que é um pedido para que você, essa conexão, essa coisa que cruza o seu caminho vai te chamar a atenção para alguma habilidade, que fala superpoder, né? Ou uma capacidade, né? E diz assim, eu sou radiante por essa habilidade, eu sou grato por essa habilidade, enfim. E aí esse pedido de abertura, para se abrir para isso. Então, a mensagem que está dizendo assim, você tem que fazer e já acontecer e já ser. Não. É apenas um pedido de abertura. Agora a gente ouve e faz sentido. Devagar se vai longe. Mas primeiro, nesse momento aqui, é você se sentir em casa nesse assunto, nesse aspecto, nessa direção. Primeiro é isso. Depois, é uma coisa que você terá tempo, né? Devagar se vai longe, vai se movimentando o seu tempo, a sua maneira, né? Mas era para tirar alguma resistência. Ou se não era uma resistência, eu não sabia que eu já tinha tudo que eu precisava para ir numa direção. Pode ser isso também, né? Já que tem a descoberta ali.
Aí a próxima carta fala assim: eu sou gentil comigo mesmo, mas é algo com o qual você tem uma conexão natural. Essa semana, alguém cruza o seu caminho e você, ó. Será que você vai lembrar que a cartomante já abriu esse campo de consciência para essa conversa antes disso acontecer? Se não lembrar, não tem problema também não. Mas eu sinto que só vai fazer, algumas coisas que a gente tá falando só vai fazer sentido na hora depois que o cruzar de caminhos aconteceu, a conversa aconteceu, né? Enfim. Uma orientação final para Escorpião essa semana. Aí essa mensagem, ela fala que vai ter um complemento à sua leitura na leitura de Libra. E que esse momento, ele marca uma graduação. A gente já via, né, que vai concluir uma fase, concluir uma fase da sua jornada aí para iniciar outra em expansão. Então, especialmente na leitura de Libra, que eu já não lembro mais o que eu conversei lá, senão eu falava aqui para você também. Acabei de fazer a leitura, mas me parece que já falei faz 2 dias que eu fiz a leitura de Libra, é a sensação que eu tenho, sabe? Mas ali vai ter um pouco essa conversa também sobre essa graduação, né? Numa nova direção, na renovação, transformação, numa nova direção, renascimento, que é muito uma energia escorpiana também, tá? E assim, todo renascimento, toda transformação é gradual, por isso que eu quero reforçar isso, sem pressa, sem ansiedade, sem preocupação, sem muita cobrança com você, porque a função é essa, te abrir para uma direção transformadora, de mudança, que você vai um pé na frente do outro, gradualmente vivendo esse processo, tá? Muito bem, Escorpião, espero que essa leitura tenha te ajudado. Vamos falar com o Sagitário agora. Oi, Sagitário, vamos perguntar o que vem na sua direção essa semana? Vamos perguntar para os oráculos, para o tarô. E a gente já pede, agradece a orientação sobre como navegar e lidar com as coisas da melhor forma possível. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve, tá? E se você já é inscrito, bem-vindo de volta. O que vem na direção de Sagitário essa semana? Essa mensagem diz que assim, tem alguma questão onde você pudesse estar se sentindo perdido, e aí você vai se sentir perdido sem rumo a se reconhecer preparado. Isso traz um alívio. Sai do se sentindo meio sem rumo para se reconhecer preparado para algo. E aí, isso traz um alívio. Novos começos. Se sentindo seguro. Transformação e chakra da coroa. Uma transformação, inclusive, em nível espiritual. Cura profunda de questões emocionais. E tem algumas coisas que você vai ver, veio puxar a sua afirmação, eu vejo. Tem algumas coisas que você vai ver que vão te dar essa perspectiva, que você vai compreender algumas coisas além da materialidade, da racionalidade das coisas, que inclusive pode ter relação com questões espirituais, questões astrológicas, muitas vezes, né? Essas coisas além da racionalidade, além das questões psicológicas, né, também, tá? E aí você se sentindo seguro, fortalecido, preparado para esse novo começo. Ou pelo menos para permitir, né, essa nova fase aí que tá aqui na mesa muito forte de se iniciar. Tá bom? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de Sagitário? Eu me relaciono em paz com esse novo começo. Eu aceito, eu permito, eu colaboro, me relaciono em paz com esse novo começo, com essa nova fase, com essas novas informações, com essas novas verdades sobre mim, sobre o meu caminho.
Aí eu ouço assim, tem algumas coisas que isso vai acontecer muito literalmente, você estará em lugares, né? Tanto acima como abaixo, o que vive acima vive abaixo também, tanto no céu quanto na terra, o pessoal fala, uma coisa mora dentro da outra. Então, também tem isso, é verdade, né? Temos o 7º chakra e o 1º chakra. Essa é uma semana onde algumas coisas, elas vão ser ambas transcendentais e literais, e muito pé no chão, instintivas, materializadas, literais. Elas vão se mostrar muito assim. A árvore do pão. Olha lá. O reforço é esse, ó. Confia onde você está sendo guiado aí, tem isso também. Confia onde você está sendo guiado aí, porque você vai ver, eu vejo, né? E a sua bênção dessa semana é você ver, ó, uma verdade sendo dita ou enxergando uma verdade. E esse enxergar pode ser literal, mas também pode ser, como a gente está falando aqui, essa mistura. Estou literalmente vendo uma coisa, tá? Tem uma forma para ser vista, mas também é esse ver de um compreender a partir de uma sabedoria maior, de uma perspectiva maior, né? Elementos espirituais, elementos de sincronicidades. Então tem uma presença de orquestração divina forte aqui, tá bom? E tudo isso é para quê? Também essa mensagem diz que isso é força ancestral, fortalecendo você para que você se reconheça capaz de criar esse novo começo. Com o espírito da Mulher-Aranha, que fala de cocriação, e a Mulher-Aranha é um símbolo de autonomia, né? Porque na natureza dela, ela já tem tudo que ela precisa ter, já é tudo que ela precisa ser, né, para existir ali. O corpo dela produz a melequinha que ela cria, a casa dela, que é a casa dela, e também é como ela captura ali o alimento dela e tudo mais, né? Então, mais ou menos nessa questão aí. Aí essa carta, a bênção também será você ver o que você precisa ver, ouvir o que você precisa ouvir, para deixar ir alguma resistência. Você vai poder ver e ou ouvir questões que tem alguma parte de você, inclusive, ó, chakra da coroa, né? Que poderia, ou seja, que poderia ser mais explicada, inclusive, assim, através de questões espirituais, mas esse não é o foco, porque o foco é a libertação disso. Então, cuidado essa semana, vou até falar assim, cuidado essa semana com dar muito peso. Sabe, vou falar de outra forma, vou falar a real. Às vezes a gente acessa alguns entendimentos, aprendizados espirituais que eles se tornam muletas. E aí, ao invés de libertar, é o que a gente usa para justificar a nossa resistência a lidar com algumas questões em algumas direções, tá? Então não é para isso que serve, é o contrário. E às vezes, como assim? Pode vir com alguma informação, alguma clareza, alguma experiência, né? De alguma sincronicidade, algum entendimento mais espiritual. Aí por isso que eu tô reforçando. Para que serve isso? É para libertar. E para tirar um ponto de resistência em relação a alguma questão, sabe? Então tem que tomar cuidado para falar assim, sempre me disseram que eu seria assim, seria sabe que eu sou isso, que eu sou aquilo. Cuidado, tá? Com isso. Tudo na sua proporção aí pode ajudar, mas em excesso pode virar só a narrativa que valida, né? Valida uma limitação que era para eu transpor. Entendeu? Então pronto, você vai saber lidar aí. Próxima carta, ela fala de maestria, né?
Aí o negócio é o seguinte, Sagitário, tem assuntos que você domina. E você domina, muitas vezes, através de experiências agridoces. Ou tudo tem, a gente fala, né, prós e contras. Então essa carta ela fala, a rosa é bela por conta dos seus espinhos e não apesar deles. Então nos prós e contras, no agridoce, né, no positivo e negativo, enfim, é a área cinza. E é sendo esse conjunto de coisas que se tem um domínio de um assunto, que se tem uma capacidade, que se tem aí um talento, que se tem, enfim, uma habilidade. E aí essa mensagem diz que o que vem na direção de Sagitário essa semana vai, então, mexer, mostrar, vai ver, vai ouvir muitas vezes, não sei, né? Porque tem sendo dita, sendo vista, essa é a bênção. Eu fico voltando nessa carta do oferecer a resistência, ela fica assim, ó, não quero ouvir, né? Por que você tá me chamando a atenção? Então, mesmo em nível espiritual, pode ter uma parte de você que queira oferecer resistência, rejeitar, né, aquela questão, aquela direção. E aí essa mensagem, olha só, aí como se ela tivesse tirado as mãos dos ouvidos, né? E aí vem, aqui é para te aliviar essa parte de você, que talvez você ainda nem saiba quando você tá ouvindo essa mensagem, mas precisa ouvir isso. Sagitário, é para você fazer o melhor que você pode. O que está ao seu alcance e o melhor que você pode. Nada mais do que isso. Não tem uma cobrança maior do que isso. Não é verdade que então você vai ter que colocar o mundo nas costas, salvar o mundo, salvar todas as pessoas, né? Não que você seja egoísta, mas muitas vezes essas ideias, elas podem ser muito intimidadoras pra gente, né? Principalmente quando a gente já tá se sentindo assim, nossa, mas eu já dou trabalho para mim mesmo, para resolver, né, minhas coisas, meu caminho, minha vida, no plano material, no plano espiritual e tudo mais. Então tem essa coisa, sim, de fazer apenas o possível, apenas a sua parte, apenas o que está ao seu alcance, né? Despertar aparecendo aqui, né, te ajudando a tomar consciência sobre uma coisa que você não tinha consciência antes. Os momentos de julgamento me falam muito também sobre a gente tomando consciência de certas coisas que ou eu vou permitir mudar para poder ver a vida indo numa direção melhor, ou não adianta eu fazer qualquer coisa que seja, vai ser só uma questão de tempo até eu ver aquele padrão se repetir. E aí, nesses momentos aqui de julgamento, o fundamental se mostra para que a gente, em livre-arbítrio, permita mudança. Então, não é uma cobrança de eu já tenho que saber, então, o que eu tenho que ser, como eu tenho que fazer, como eu tenho que passar, resolver para ver. Não. Inclusive, se isso acontece, é para você pausar, refletir, porque você pode estar entrando numa de querer controlar a direção. Pode parecer como autorresponsabilidade, mas na verdade é desejo de controle. Desejo de controle é sinalizador de medo. Então, voltamos para onde? A mensagem que já sabe disso. E fala assim, falei na raiz da questão, é o que você precisa ouvir. Calma, você só vai precisar fazer o que dá para você fazer, ser o que dá para você ser. Fazer a sua parte, o que está ao seu alcance, nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos. E aí, 6 de espadas, progresso, travessia, passando para a próxima fase, novos começos e rei de paus, tomando o poder de volta. E esse rei de paus tem muitos símbolos de liderança, sucesso, dar forma àquilo que se deseja, tá? Substituindo autossabotagem, síndrome do impostor por
eu posso, eu consigo, eu devo, né, tomar as rédeas, sou líder da própria vida, da minha própria vida, eu quero, então eu vou andar o caminho de dar forma àquilo que significa sucesso para mim, se é no trabalho, no amor, com familiares, com amigos, tá? Maravilhoso, então vem fortalecer aqui, e isso vai ver com muita clareza, essa é a maior bênção da sua semana, tá? Porque dá esse estalo aí. Orientação final para Sagitário essa semana. O Sol, novo dia, cheio de potencial, renovação, novos começos. O Sol ilumina também com clareza, né? Aí Júpiter, regente de Sagitário aqui na mesa, falando muito sobre isso, falando sobre os seus benefícios, as suas bênçãos, as suas vantagens, as suas capacidades, as suas possibilidades. E aí você, para se animar, né? Rei de Paus também é uma energia de liderança, líder de si mesmo. Também às vezes eu tô ouvindo a palavra, né? Persuasão. Então, ou você pode se ver se reconhecendo persuadido a permitir uma movimentação, ou de repente você tem isso, você tem um poder de persuasão grande, sabe? Ó, você vai perceber, então, o negócio é o seguinte, que tem uma bênção que colabora com o seu sucesso. Ou você não estivesse percebendo antes e por isso até oferecesse alguma resistência, ou, né, não desse muita bola para aquele assunto e tudo mais, né? Não levasse em consideração que aquilo podia ser uma coisa importante e tal. Tipo, não ouvir, né? Não dou ouvidos a algo. Mas, de alguma forma, essa energia vai te colocar para olhar e perceber a importância de algo, porque isso colabora com o seu sucesso, colabora com o seu dar forma, né, aos seus sonhos, aquilo que você quer conquistar e tudo mais, tá? Muito bem. Quase falei Gêmeos. Sagitário, espero que essa leitura tenha te servido bem, tá? Para marcar uma leitura particular comigo no meu site, link na descrição do vídeo. Mando um beijo grande para vocês, boa semana e até a próxima!